Você já viu aquela classe que parece uma caixinha de Pandora? Você abre e de repente já se arrepende? Sabe? Aquela sensação de pensar, por que que essa classe faz tanta coisa? Pois é, hoje você vai ver exatamente por que isso acontece e como evitar. Fala pessoal, eu sou Marco Aurélio e este é o primeiro vídeo da nossa playlist sobre Solid, pensada para te dar mais maturidade técnica. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Já precisou trabalhar numa classe que mais parece uma caixinha de Pandora? Antes de ir para o código, deixa eu te dar um cenário muito comum no dia a dia. Você tem um método simples para processar um saque. Parece tranquilo, mas ele tem validação, regra de negócio, persistência e notificação, tudo no mesmo lugar. Nada aqui está absurdamente errado. Não parece um código horroroso. E é exatamente isso que torna essa situação tão real, tão comum. E é aí onde o SRP faz a diferença. Mas o que é SRP? SRP significa Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. A ideia é bem simples. Um módulo deve ter um único motivo para mudar. Quando você coloca validação, regra, persistência, notificação no mesmo método, você cria acoplamento oculto. E qualquer mudança pequena vira um risco. Vamos dar uma olhada aqui num projeto de exemplo que ele vai demonstrar aspectos do que foi falado sobre o que seria uma classe que funciona, mas que fere o princípio da responsabilidade única, ok? Então, o que nós temos aqui, certo? Seria justamente aquilo que foi falado anteriormente. Nós temos uma classe com o método processar, onde ele faz validação, onde ele tem a regra de negócio, onde ele faz a persistência na base de dados e depois uma notificação. Tudo isso aqui funciona e parece bonito. De repente, foi utilizado as melhores técnicas aí para criar esse método processar. Só que a questão é que ele gera esse acoplamento oculto que foi falado. Veja só, se você precisar mudar a validação, você vai ter que vir nessa classe. Se você precisar mudar a notificação, a mesma coisa. Então, isso gera um risco de você mudar uma classe importante devido a um acoplamento que poderia ter sido muito bem evitado trabalhando o princípio da responsabilidade única. Ok? O problema não é que esse código vai explodir. O problema é que ele é imprevisível. Se alguém alterar só a parte de notificação, pode impactar o comportamento da regra de negócio, por exemplo. Ou se alguém alterar a parte de validação, pode quebrar um fluxo de persistência. E quando tudo tem essa dependência, quando tudo está muito acoplado, você tem um código frágil. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos olhar esse mesmo fluxo, só que utilizando o princípio da responsabilidade única. Nós temos aqui nesse mesmo projeto um use case chamado processar saque use case. E se você observar, no método executar, ele vai ter várias chamadas a outras classes. Cada classe que ele chama tem uma função. Então você tem uma classe de validação, você vai ter uma classe responsável só pela parte de cálculo e do saque, né, do processamento em si. Você vai ter uma classe específica para persistência, você vai ter uma classe específica para notificação, certo? E tudo isso facilita muito o seu sistema crescer com o tempo, sem a necessidade de você ter que dar manutenção numa classe que contempla todo o processo que envolve um saque. Tudo vai estar segmentado. Isso torna mais fácil não só o sistema crescer, como também você testar esse sistema. Então, agora se alguém quiser mudar só a regra de saque, mexe apenas no serviço de cálculo.
Se quiser trocar o serviço de e-mail por um outro tipo de notificação, mexe só no adaptador de notificação. Se quiser melhorar a validação, mexe só no validador. E se quiser testar, eu consigo testar cada parte isolada de forma simples e confiável. Isso é Single Responsibility Principle na prática. SRP, primeiro princípio do Solid. Não é sobre criar um monte de classes, é sobre organizar o código por responsabilidade. Esse tipo de separação deixa seu código muito mais fácil de evoluir, muito mais fácil de testar, mais seguro de alterar, mais previsível em produção e muito mais profissional. SRP não é frescura, é o que separa código de iniciante de código maduro. No fim das contas, SRP significa uma coisa: previsibilidade. Código previsível não te dá susto, não gera bug bizarro e não vira uma bola de neve com a classe que faz de tudo e no final ninguém consegue nem mexer nela. Bem, se você gostou dessa aula, da nossa playlist de Solid, deixa o like, compartilha com aquele amigo que vive preso numa classe de 1000 linhas e comenta aqui qual parte do sistema que você trabalha hoje precisa mais do primeiro princípio do Solid, a responsabilidade única. E me segue, porque a próxima aula vai ser sobre OCP. E ele vai abrir sua mente. Até mais.